Para muitos de nós é fácil e para alguns é muito difícil por muitas razões, mas uma razão poderia ser a peso. Para alguns, a forma como eles pensam é de muitos pensamentos, pensam demais. E por que que eles pensam muito? Porque eles têm muitas perguntas, o que vai acontecer, como faremos, como isso vai acontecer, isso não está acontecendo, então se torna pesado. Mas aqueles que têm fé no intelecto, e fé em Baba, e fé no drama, eles também, então a natureza deles também cooperará. E quanto mais houver autoconfiança e fé em Baba, então as coisas se tornarão muito fáceis. Senão, haverá muito peso. Então, como podemos aumentar o poder do eu? Se você tem a consciência da alma e a força da alma, mais lembrança e fé em Baba, então as coisas se tornam pequenas e fáceis. Então, Baba está nos sinalizando, seja fácil e seja um ator. E quando você é pesado, há muita preguiça e descuido. Mesmo quando há preguiça, você fica adiando. Então, é a forma sutil de preguiça. Uma coisa é preguiça e outra é peso. Você vê que o peso pode ser de tantas coisas. Peso do corpo, mas aqueles que são muito leves na forma física e então, eles não têm ânimo e entusiasmo, eles tomam tudo de uma forma descuidada. Então, eu estava compartilhando nos últimos 2 dias que a gente dança, a gente costumava dançar tão bem, em alegria suprassensorial, e hoje eu estava pensando que Baba, o que ele quer de nós? Ele quer que nós harmonizemos os sanskaras. A natureza de todos são diferentes. Alguém disse alguma coisa ou fez alguma coisa, e por que nós deveríamos ficar pesados? E por que eu, a gente as coisas ficam vindo da nossa mente. Então, os sinais de Baba hoje estão a fim de desempenhar a dança de harmonização de sanskaras, torne a sua natureza fácil e ativa. Fácil significa que não deveria haver peso. Se você for fácil, você é um ator. Então permaneçam fáceis e todas as tarefas se tornarão fáceis e os seus esforços também se tornarão fáceis. A Dijan, que sempre costumava dizer, não fica com essas perguntas de porquê, como. E alguém disse, como isso acontece, por que isso aconteceu? Como isso aconteceu, a gente deveria ter uma resposta. Isso vai acontecer dessa forma, porque Baba está conosco. Então, Baba está dizendo, se você mesmo permanecer fácil, você enfrenta as dificuldades. Se houver fraqueza, então as coisas se tornarão difíceis. Então, supondo que o corpo está cansado e não está capaz de fazer alguma coisa, mesmo a mente às vezes fica cansada, porque o nosso destino é muito elevado e todos nós somos feitores de esforços. E hoje nós estávamos tendo uma conversa e alguém estava dizendo, sim, nós concordamos que a idade da confluência é tão pequena, então o que nós podemos fazer? Então nós temos a gente tem que ter tão pouco tempo para se tornar completo e perfeito. Então, existe uma história da tartaruga e o coelho,
e tinha uma corrida entre a tartaruga e o coelho, então um era rápido e a tartaruga era tão devagar. Mas um dia o coelho foi tão rápido e pensou que haveria muito tempo até que a tartaruga alcançasse ele, então ele resolveu descansar. E então a tartaruga veio e ganhou a corrida. Então, se nós estamos fazendo empenho e então a gente fica preguiçoso, deixa-me descansar um pouco. Então, e aí termina tudo. Então, o nosso empenho se torna muito devagar se a gente tem preguiça. Então, certifique-se que nós não tenhamos peso. Sempre seja fácil, natural, e a sua facilidade será ativa também. Se alguma coisa parece difícil, ah, posso fazer isso mais tarde. Essas coisas são difíceis. Então, se nós temos que nos checar, o que está dentro de mim? Quais fraquezas estão em mim que está me tornando preguiçosa? Eu me lembro tantas vezes que aconteceu. Nós temos que nos manter e entender os sinais que Baba está nos dando. Isso vai acontecer, isso não é uma grande coisa. Se você começar a ver que qualquer que seja a situação, então você, de uma forma prática, na nossa vida prática, o que quer, mesmo que pode parecer difícil, mas a gente pode superar isso com Baba. Se você olhar ao redor, eles ficam pensando que isso é possível, aquilo é possível. Então, todas essas vibrações se tornam leves. Então, seja fácil, seja ativo. Então, seja feliz. Om Shanti. Om Shanti. A revisão da Murli desde 1969. A Murli Avyakti, no 14 de abril de 1973, o título da Murli, O Poder da Congregação e de um Pensamento. Com qual pensamento, quais pensamentos todos vocês estão aqui? Todos vocês têm um pensamento? Assim como naquele momento todos vocês tiveram um pensamento da mesma forma, estabilizem-se no amor do único, isto é, a fim de ter um encontro com o único, você tem que ter um pensamento puro de se tornar sem corpo. O que esse um pensamento puro pode fazer numa forma coletiva? Ninguém deveria ter outro pensamento, desde que todos vocês estão estabilizados num estágio constante. Me digam quais maravilhas o poder do pensamento pode fazer. E pode ser desempenhado em um segundo. Então, similarmente, vocês têm que praticar, criar um pensamento puro. Então, permaneça nesse estado constante de uma forma coletiva e apenas assim o nome da exército Shakti será glorificado. विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम बाला होगा।
जैसे स्थूल सैनिक जब युद्ध के मैदान में Numa जाते हैं batalha, todos तो os एक ही ऑर्डर से soldados, se eles एक começam a ही atirar ao mesmo समय tempo, वे चारों se ओर eles अपनी गोली चलाना se शुरू ele कर ficar देते हैं। atirando, अगर de um एक lugar ही para o outro ao समय mesmo tempo, एक ele ही não pode ser ऑर्डर से vitorioso. Da वे mesma चारों forma, ओर घेराव न डालें quando तो विजयी नहीं बन quan सकते। quando o exército ऐसे ही espiritual रूहानी não सेनाएं se सभी estabilizam juntos क्षेत्रों num में estágio, एक ही इशारे से então, और एक ही mesmo que सेकंड में सभी एक रस todos स्थिति experimentem ter से o mesmo पहुंच जाएं, pensamento e o mesmo estágio तब poderoso, ही विजय का ou नगाड़ा alguns se बजेगा। estabilizam e alguns, अब देखो कि संगठित रूप में क्या सभी को então, एक outros ही se समय tornam, और एक ही então पावरफुल eles se tornam, स्टेज eles अनुभव destroem करते todos os हैं obstáculos. या Então, o वे अपनी resultado ही स्थितियों disso में मस्त होते हैं। é que os tambores da vitória serão batidos quando todos estiverem no pensamento com um pensamento. Vocês têm tal estágio? कोई स्थिति में स्थित होते हैं और कोई विघ्न विनाश करने में ही व्यस्त होते हैं। ऐसे संगठन A के रिजल्ट montanha में de क्या tristeza da विजय का idade नगाड़ा do ferro será बजेगा। levantada com o dedo de विजय का cooperação de नगाड़ा todos. तब बजेगा जब सभी के सर्व संकल्प Então, एक essa संकल्प imagem में समा mostra जाएंगे। que o um dedo de क्या cada ऐसी um स्थिति है é o símbolo de um क्या सिर्फ pensamento, थोड़ी सी uma विशेष direção आत्माओं की e ही um, एक एक स्थिति e um की estágio अगुवाई से constante. कलयुगी पर्वत उठना Todos, है quer या no grupo सभी के उंगली से उठेंगे ou a Chão Shanti या para चक्र continuar में amanhã. सभी